Vamos falar sobre o outro evangelho? Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve, se tu não é inscrito ainda. E já compartilhe com a família, no grupo da igreja, no grupo da escola, enfim, compartilhe então com todo mundo. E para começar então o assunto de hoje, olha o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 8, que diz o seguinte: Maravilho de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o que não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E no versículo 12, Paulo diz que o evangelho foi o próprio Cristo que o revelou. E nessa época tinha um grupo que estava pervertendo o evangelho. Estavam pregando a circuncisão como uma maneira de se salvar, ou seja, a cruz de Cristo não era o suficiente. Então eles estavam pervertendo o evangelho e Paulo estava alertando esse povo, porque eles estavam dando ouvidos para essas pessoas que estavam pregando heresia. Mas nos dias de hoje a gente pode pensar que isso muitas vezes não é pregado. A circuncisão não é pregada nos dias de hoje. Então, o que pode ser visto como outro evangelho nos dias de hoje? Bom, é tudo aquilo que tira a pureza do evangelho, tudo aquilo que vai além, que tira a pureza daquilo que já foi estabelecido, que acrescenta algo, assim tirando a suficiência do evangelho. Mas Débora deu um exemplo. Bom, um exemplo disso é quando é pregado que precisa de uma vestimenta específica, quando dizem que precisa de uma ação específica, quando dizem que o evangelho de Cristo, que a cruz de Cristo não é suficiente para trazer a salvação, que a gente precisa fazer mais algo para conquistar essa salvação. Isso é um exemplo de perversão do evangelho, é um exemplo de mancha, um exemplo de que estão sujando o evangelho, sabe? Então é o outro evangelho que não vem de Cristo. É o evangelho que não aponta para a obra de Cristo. Este é o outro evangelho. E nos dias atuais é bem parecido como nessa época em Gálatas. Muitos escolhidos têm dado ouvidos para heresias. É muito parecido, só que tira a circuncisão. O restante é muito parecido com o que acontecia naquela época. Então que a gente saiba refletir a respeito deste assunto. Que a gente saiba refletir nos puxões de orelha de Paulo nesses versículos. Amém? Que a gente saiba então refletir a respeito disso. Então, gurizada, o que vocês acham sobre este assunto? Eu gostaria muito de saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo. Se inscreve se tu não é inscrito no canal. Bora aumentar essa família. Bora chegar à meta de 300 inscritos, que falta pouquinho. Quando a gente chegar lá, a gente pensa em outra meta, mas que a gente chegue a essa meta de 300 inscritos. E deixa aqui o like, se tu esqueceu de deixar o like, que é muito importante para nós. Amém? Um beijão, gurizada, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Tá bom, gurizada? Um beijão. Até a próxima.